graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida. O tema desse trimestre é generosidade em tempos de escassez, estudos de mordomia cristã em tempo de pandemia. A lição desse domingo, nós estamos na lição número 3, que tem como título Generosidade no Cuidado. O texto bíblico da lição está em 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Vamos ler? Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4, de 8 a 11. O termo mordomia sofreu uma deturpação ao longo do tempo, devido ao seu mau uso. O termo passou a ser usado referindo-se especialmente a regalias e favores concedidos. Mas esses exemplos certamente não exprimem o sentido bíblico da mordomia cristã. Por exemplo, despenseiro, um administrador dos negócios do lar e da propriedade de uma pessoa que tinha na época grandes posses. Os deveres de um despenseiro geralmente incluíam responsabilidades tais como supervisão das refeições, das finanças domésticas, dos servos, o cuidado com as crianças, da família, os rebanhos e até mesmo o cultivo dos campos. Um exemplo no Antigo Testamento é Eliezer, um administrador ou dispenseiro de Abraão. No Novo Testamento, a palavra grega mais comum para administrador é oikonomos, que significa governante ou gerente de uma casa. Está lá em Lucas 12, 42, Lucas 16, 1, 3 e 8. Por causa do seu valor ilustrativo e eficaz, o termo é usado aos líderes cristãos, como os bispos, os apóstolos e os diáconos. Isso está lá em Tito 1, versículo 7, que diz assim, Tito 1, versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Também está em Lucas 16, 1, 3 e 8 e outras referências, né? O termo também é usado e aplicado aos cristãos em geral. 1 Pedro 4, versículo 10, que nós já lemos. Diz assim, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre mordomo. 1 Pedro 4,10, como nós lemos, mas também tem 1 Coríntios 4, 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2, da Nova Versão Internacional. Diz assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que requer destes encarregados é que sejam fiéis. A mordomia, em sentido bíblico, é um princípio espiritual, pelo qual o cristão reconhece Deus como dono de todas as coisas. A mordomia é um princípio espiritual, pelo qual os cristãos reconhecem Deus como dono de todas as coisas. Cada cristão carrega consigo a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe confiou. Nesse momento, gostaria até mesmo de fazer uma pausa e nos perguntar, a você que está vendo esse vídeo, a mim mesmo, o que Deus entregou nas nossas mãos para cuidar? O que Deus entregou nas nossas mãos para cuidar? Qual tem sido o nosso nível de envolvimento como mordomo naquilo que Deus nos deu para cuidar? A nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos,
os nossos dons ministeriais, os nossos cargos eclesiásticos, as nossas finanças. Qual tem sido o nosso envolvimento como mordomo de Deus? É para pensar. Número 1. Significado da palavra mordomo. O significado da palavra no Novo Testamento, traduzido por mordomo, é administrador da casa. Lucas 16, versículo 2. O mordomo era aquele que se encarregava da responsabilidade de ordenar corretamente os assuntos do interesse do seu senhor. Era um servo responsável, era um servo de confiança. Ser mordomo era uma função de grande confiança. No Antigo Testamento, um típico exemplo de mordomo responsável foi José. Tendo sido vendido como escravo no Egito, trabalhou na casa de Potifar. Diz assim o texto de Gênesis 39, de 4 a 6. Eu vou ler. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Gênesis 39, de 4 a 6. Uma palavra que gosto sempre de frisar quando leio este texto é cuidado, diz o autor da revista, o autor da lição. A casa de Potifar ficou sob os cuidados de José, e ele deveria cuidar com zelo dos bens do seu senhor. Assim, somos cada um de nós. A casa do Senhor, as coisas do Senhor, nosso Deus, foram colocadas aos nossos cuidados, e nós precisamos cuidar com o mesmo zelo das coisas de Deus, com zelo, com cuidado, com carinho das coisas que Deus nos confiou na casa de Deus. O mordomo é, portanto, o principal servo, o que administra a casa do seu senhor. Em nosso caso, somos mordomos responsáveis em cuidar com zelo e amor das coisas de Deus. E você, como mordomo, você tem sido zeloso com as coisas que o Senhor lhe confiou? Você tem tido zelo com o seu ministério? Você tem tido zelo com os seus dons ministeriais? Como tem sido a sua vida como mordomo? Você tem sido zelo com as suas finanças? É para pensar. Essa é uma lição que ela é muito mais importante que a gente traga para a prática do que a gente fique definindo termos aqui no vídeo. É preciso que a gente leve essa lição para a prática, que a gente pratique a mordomia e não só conheça sobre ela. Número 2. Características que distinguem o mordomo cristão. O mordomo cristão é alguém que é nascido de novo, por sua entrega pessoal a Jesus. Isso pode lhe parecer uma coisa óbvia. O mordomo cristão, nascido de novo, pode parecer óbvio, mas não é. Devido à secularização que as igrejas passam nesse tempo, muitos lugares, muitas igrejas têm confiado as coisas de Deus a pessoas que têm capacitação secular, ou seja, capacitação fora da igreja. E muitas vezes essas pessoas não são nascidas de novo. Por exemplo, determinada igreja encontra uma pessoa que cursou administração e contabilidade, então coloca essa pessoa como administrador da igreja. Então ela está confiando as coisas de Deus a uma pessoa que tem uma capacitação no meio secular. Isso se chama secularização. Vamos à definição. Secularização é a transformação ou a passagem de coisas, fatos, a pessoas, crenças e instituições que estavam sob domínio religioso para o regime leigo. Então, cada vez que uma igreja local transfere o cuidado de uma coisa religiosa a uma pessoa leiga, isso se chama secularização. Mas a revista nos ensina que o mordomo cristão, a mordomia cristã, ou seja, cuidar de todas as coisas da casa do Senhor, é para alguém que tenha sido nascido de novo por sua entrega pessoal a Jesus. Diga não à secularização. Tal mordomo demonstra algumas características que se tornam muito evidentes em seu estilo de vida. Vamos ver? Letra A. Reconhece que Deus é o dono de tudo que existe e vê a si mesmo como um mordomo de Deus. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus.
a terra e tudo que nele existe. Deuteronômio 10, versículo 14. A letra A diz que o verdadeiro mordomo, ele reconhece que tudo pertence a Deus. E nós estamos aqui apenas para cuidar das coisas que pertencem ao Senhor. Letra B compreende que Cristo é seu Senhor. Então, uma das características do mordomo cristão é que ele reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor. Está lá em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. O verdadeiro mordomo, ele busca primeiro a Deus, a justiça de Deus, e ele sabe que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Letra C. Outra característica do mordomo é que ele esforça-se em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que possui. Lucas 12, 42, 43. Eu anotei aqui e vou ler para os irmãos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre o seu servo para lhes dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. O verdadeiro mordomo é aquele que esforça-se para perceber o propósito de Deus para cada bem material que possui. Ou seja, ele entende que aquilo que ele tem, que os bens que ele tem é para a glória e honra do Senhor, para ser usado também para a expansão do reino de Deus. Letra D. Outra característica do mordomo cristão: assume os propósitos de Deus como um estilo de vida. O estilo de vida do mordomo é servir ao Senhor. Esse é o estilo de vida dele. Essa é uma característica do verdadeiro mordomo. Número 3. Mordomia e generosidade. Agora a gente vai entrar realmente no tema da nossa lição desse domingo. Na perspectiva bíblia, diz a lição, há uma intricada relação entre mordomia e generosidade. Uma vez entendido que somos seres criados por Deus e que o Senhor é dono de todas as coisas, tornamos-nos solidários para com as necessidades do nosso próximo. Somos criados, o próximo também é criado, o Senhor criou a todos nós e nós somos solidários com a necessidade do nosso próximo. Generosidade é o estado de espírito que nos leva a agir com bondade, cordialidade, simpatia, educação e respeito ao próximo e empatia também. Aí agora eu estou na página 21. Estou na página 21 e eu dei uma consertada nesse texto, uma endireitada nesse texto, que é para a gente poder entender melhor. Eu vou colocar aqui na tela. Então, esse quadradinho desse miolo aí é o que eu consertei, que eu endireitei para o meu melhor entendimento. E eu vou passar para os irmãos o que está nesse quadrado aí da página 21. O livro de Provérbios, no capítulo 22, de 7 a 9, há um texto que correlaciona a vida prática do contexto da aliança com Javé. Contrasta dois modos de existir, entre aquele que oprime e aquele que é generoso. No primeiro está o rico que empresta e domina o pobre que pede emprestado. E o segundo exemplo é no versículo 9, aquele que é generoso e que, de acordo com o texto, será abençoado porquanto reparte seu pão com o necessitado. Observe no versículo 8, o caminho de opressão e egoísmo são de ruína e desgraça. Em oposição a esse comportamento se apresenta a generosidade, que reparte o seu pão com o pobre, sendo felicitado com a bênção. O mesmo ocorre em Atos capítulo 20, versículo 35. Quando Paulo, em sua mensagem a Éfeso, destaca o cuidado que os cristãos deveriam nutrir por si mesmos e uns pelos outros. Diz assim o apóstolo Paulo: é mais bem-aventurado dar do que receber. Da mesma forma, a maneira como lidamos com nossos recursos pode revelar se somos bons ou maus mordomos, como lidamos com o nosso recurso, como lidamos com aquilo que vai no nosso bolso. Isso indica se somos bons ou somos maus mordomos. De fato, um bom mordomo é generoso,
pois não aplica avareza no seu coração. Está disposto a dar o melhor de si por amor àqueles que estão necessitados ou em desespero. Número 4. Doação e generosidade. Como vimos no tópico anterior, podemos observar que doação e generosidade caminham lado a lado. A recomendação do apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, de 18 a 22, eu acho que eu tenho aqui, tenho sim. Diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos os nossos corações, sabendo que, se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, de 18 a 22. A recomendação é que não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato, de verdade. Que amemos ao nosso irmão, que amemos a Deus com verdade. Nesse contexto, o modo visível do amor de Deus no cristão é a abertura para o outro na sua necessidade. Deixa eu explicar. No contexto de João, o amor de Deus, a parte visível do amor de Deus, é como esse cristão que diz que é cristão, que diz que ama seu irmão, como ele vai se comportar com relação à necessidade do próximo, ou ainda à necessidade de sua igreja. O amor cristão vai se tornar visível como ele se comportar. Se ele se comportar de maneira a se inclinar para o próximo, ou se ele se comportar de maneira a endurecer o seu coração às necessidades da sua igreja local e às necessidades do seu próximo. Aí estará então visível o amor que ele tem a Deus. Ok? A parábola do bom samaritano, descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, os irmãos conhecem bem, conta uma linda história de generosidade, ao relatar o cuidado que aquele samaritano teve para com um homem ferido e caído, contrastando com o intérprete da lei, que em seu zelo pela religião e pelas coisas eternas, que isso é uma coisa boa, descuidou do mais importante dos mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Não há outra palavra para designar essa atitude senão generosidade. Ao final, o Senhor Jesus incentiva a todos, ao legalista e a nós, a agir da mesma maneira, com amor ao nosso próximo. Quando decidimos participar de uma obra de caridade, de uma campanha humanitária ou mesmo de um mutirão missionário, a nossa motivação precisa ser a generosidade, aliada à mordomia cristã, que se traduz em cuidar das coisas e das pessoas de Deus. Conclusão: o cuidado e o evangelho são inseparáveis. Cuidado e evangelho são inseparáveis, assim como mordomia cristã e generosidade. Suas raízes não estão em programas, mas em uma relação direta com o Deus vivo. Cuidado, evangelho, generosidade, mordomia. As raízes dessas coisas não estão em programas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Estão numa relação direta da pessoa com o Deus vivo. Para pensar e agir, número 1, você consegue perceber que quem você é e tudo que você tem pertence exclusivamente a Deus? Número 2, seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel? Número 3, seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas em cuidado, generosidade? Número 4, sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? Fica aí, então, essas perguntas do Para Pensar e Agir. E chegamos ao final. Obrigado por assistir esse vídeo até o final.
Tenham todos um excelente domingo na presença do Senhor e até a próxima.